Quando alguém busca um genealogista para ajudar no processo de cidadania a construir sua árvore genealógica e buscar documentos, às vezes a pessoa não tem noção do trabalho que isso dá. E ao fazer a contratação, começa a cobrar: puxa, já achou alguma coisa? Logo no dia seguinte, tem alguma novidade para mim? Então, deixa eu explicar como é que funciona a fase 1 de trabalho do grupo Detetives do Passado. Existem outros genealogistas que trabalham diferente. A gente não acredita que em uma semana, por exemplo, a gente tem a condição de fazer uma imersão na sua família, compreender todas as possibilidades dela, analisar sua árvore genealógica e te devolver um retorno realmente interessante. Existem casos que nessa fase 1, que a gente chama de consultoria em árvore genealógica, a gente consegue descobrir documentos rapidamente, mas não são todas as famílias que são tão óbvias. Muitos dizem que nasceram num lugar, casaram-se em outro, e na verdade a gente não acha nada nessas localidades. E a gente tem que regredir, buscar documentos de outros irmãos, primos, para a gente ver se a gente consegue descobrir localidades, que é uma das coisas mais difíceis de se achar. Então é necessário a gente fazer esse primeiro trabalho que se chama consultoria em árvore genealógica, mesmo que você tenha já uma árvore montada. Eu preciso entender se ela está perfeitamente montada, eu preciso entender se os documentos dão algum indício de localidades diferentes, eu preciso entender na história se aquela localização naquela época realmente tinha aquele nome ou ele era atrelado a uma outra diocese, uma outra cidade maior, para a gente fazer uma busca realmente efetiva com resultados. Às vezes a pessoa fala muito sobre que o seu parente nasceu ou se casou numa cidade que na época não existia com aquele nome, era apenas uma vila, era apenas um bairro, vamos dizer assim, ou até uma fazenda. Isso a gente tem que descobrir. Então, quando a gente faz esse processo, com todos os documentos que o cliente nos envia, a gente monta a árvore genealógica dele ou analisa a árvore já criada para ver se ela está correta, a gente pede mais ou menos uns 30 a 40 dias para dar um feedback, um retorno. E como que é esse retorno? Eu mando os projetos e as propostas para os meus pesquisadores que trabalham comigo há muito tempo e já tem experiência de mais de 10 anos cada um deles. A gente tem tarefas diferentes e eles nos devolvem essas pesquisas. Eu analiso essas pesquisas, também faço a minha busca pessoal e a gente junta essas informações num relatório. Esse relatório, a partir do momento que é contratado, dentro de uns 30, 40 ou 50 dias, a gente dá uma devolutiva para o cliente. Olha, foi isso que eu encontrei, isso que eu deduzi, essa conclusão que nós chegamos. E aí a gente vai verificar se existe a condição de estar avançando para uma fase 2 de pesquisas mais avançadas ou não. Ou se de repente é uma localidade que não tem documento digitalizado, de repente é um lugar onde a gente já pesquisou tudo e não tem aquela família como a família achava que estava lá, de repente ela não se encontra naquela localidade, porque a gente precisa entender algumas coisas. O genealogista ele vai descobrir um passado, mas um passado se foi registrado e se ele é verdadeiro. Às vezes a informação que chega até a sua família não é uma informação verdadeira. Era a verdade que eles acreditavam, eles achavam que era da Itália, mas a pessoa não tinha nascido na Itália, tinha nascido no Brasil. Achavam que era de Portugal, mas aquela pessoa não era um português, mas sim o pai dele era um português. A gente precisa descobrir essas coisas. E aí a gente vai entregar um relatório. O relatório que a gente entrega é um relatório bem completo, com a árvore de como estava antes, de como ela ficou, todos os documentos pesquisados, as quantidades de folhas que foram procuradas, os lugares que foram procurados e o que foi achado ou não achado. O valor é o mesmo. Se eu encontrar 1, 2, 3 documentos dessa pessoa ou dos seus antepassados, a gente devolve tudo nesse relatório. Porque, na verdade, o cliente está pagando pela pesquisa, pela busca, pela habilidade do genealogista e não pela quantidade de documentos encontrados. Caso a pessoa consiga já resolver nesse primeiro caso, o valor é o mesmo já contratado no início. Então,
Caso a gente veja que precisa fazer mais buscas, a gente passa para a fase 2. E aí eu vou explicar como é que funciona a fase 2.